Os donos da bola. Oferecimento. Celular é na Big Ben. Preço que ninguém tem. Vem. Salve, salve, galera esportiva da nossa RBA TV. Canal 13, aqui você sabe, donos da bola no ar. Segunda a sexta, meio-dia, é encontro marcado. Você almoçando aí e a gente aqui detonando sobre o futebol paraense. Clube do Remo joga final, decisão, primeiro jogo em Belém na quinta-feira. Cuiabá está chegando à nossa capital. Papão da Curuzu, diretoria reuniu ontem o dia todo. Hoje o presidente já falou a respeito quem vai ficar, quem vai sair no clube, quantas contratações, o que Dado Cavalcante pensa daqui para frente. E hoje nós estamos aqui com os donos da bola, Jorge Anderson. Grande abraço, meu querido, boa tarde. Grande abraço para você, Paulo, na expectativa para essa decisão do Clube do Remo, início de decisão, né? Copa Verde Parazão, mas acima de tudo, preocupado com relação ao futuro do Paysandu para o Campeonato Brasileiro, fundamentalmente. Chegada de Fael, que não joga desde novembro, torcedor, assim como eu estou dizendo, a preocupação. Antigamente era um ano parado, já está pelo menos está 5, 6 meses, né? Tá melhorando. Se for comparar, melhorou e muito. Mas estou preocupado em relação ao Paysandu, mas pelo que a gente ouviu do presidente, pés no chão e, acima de tudo, que tenhamos o Paysandu forte para a sequência aí da temporada também. Ele está na meiuca, o nosso Tomazão olímpico. Esse não precisa nem é dono da bola, pega no meio, toca, sai e volta. Tomazão, futebol paraense bombando. E eu acho que é isso, é por aí. Futebol do Pará, aos poucos, o sistema solar vai voltando, né? Paysandu na Série B, Clube do Remo aí brigando de igual para igual com o seu rival. Estamos voltando para o sistema solar, né? Saindo daquele buraco negro que a gente passou aí. Grande abraço, boa tarde. Boa tarde a todos, os telespectadores da RBA e dos donos da bola. Olha, o comparativo é o seguinte, fizemos uma festa em casa, tiraram os móveis do lugar, né, e tal, tiraram o tapete, aí começaram a fazer a limpeza e colocar as coisas nos seus devidos lugares. O Paysandu conseguiu o acesso ano passado, enfrenta problemas momentâneos que eu acho que isso pode acontecer, porque nem sempre você pode acertar isso. O presidente acabou de falar ainda há pouco, eu estava ouvindo a entrevista coletiva dele, só que você não pode errar duas vezes. Então, o momento agora é de ter muita consciência e pé no chão para que possa acertar nas contratações. Infelizmente, o Paysandu errou muito no primeiro semestre, tentando acertar. Quanto ao Remo, buscando o seu lugar ao sol, tentando encontrar um caminho, principalmente de gestão, Paulo Fernando, que é fundamental. O problema do Remo é administrativo. Dentro do campo, as coisas até dão certo. Só que no momento mais importante, o reflexo da má administração acaba caindo para dentro de campo. E aí as coisas desandam. O Remo chega a te dizer que ele dá certo dentro de campo agora, como vem dando, com o Cacaio, e certo nas arquibancadas. Agora, a administração, como o Tomado falou, é que está pecando. Mas pelo menos estão unidos agora no momento para tentar acertar, né? Pelo menos agora, né? Rui Guimarães, grande abraço, seja bem-vindo. E o clima tá quente, né, Rui? Expectativa para esse jogo diante do Cuiabá. Torcida do Remo prometendo aí os ingressos só amanhã, depois quero a opinião de vocês. Essa história de vender ingressos na véspera. Essa logística já era para ter antecipado. Sabia que a decisão ia ser quinta-feira, dia 30? A logística continua devendo muito. Cai em cima da administração, né? O torcedor, de um modo geral, ele prestigia muito. Agora, não pode fazer milagre. O torcedor hoje gostaria de comprar o seu ingresso ou de começar a comprar ingresso. E agora só amanhã, na véspera do jogo. É evidente de que isso aí dificulta cada vez mais. Mas vamos ter fé de que o torcedor vai, eu não tenho dúvida de que o torcedor do Clube do Remo vai direto para este jogo contra o Cuiabá. E domingo também. O Remo poderia até ter feito o mix, se bem que domingo a rodada é com o ingresso dividido, a renda dividida, perdão, não o ingresso, mas a renda dividida. Mas primeiro, o Remo precisa se focar no Cuiabá. A formação da equipe, inclusive, é uma, porque não tem o Dadá. Na formação que o técnico Kaká vai fazer para o domingo, já não tem o Ilailson. Então, são situações diferentes. Mas eu creio que para o Clube do Remo a situação é muito confortável. Esta situação que se falou a respeito do Paysandu é muito desagradável, até porque eu notei na entrevista do presidente do Paysandu, há poucos instantes lá na Curuzu, de que ele está com cuidado extremo na dispensa de jogadores. A gente sabe que vão sair de 8 a 10 jogadores, mais ou menos 9, sei lá, numa média.
mas o Paysandu está com extremo cuidado para rescindir esses contratos, evidentemente, para que não deixe resquícios financeiros, principalmente. E a galera tá ligada nos donos da bola, você já sabe. Envie sua mensagem RBA mais 72262, 72262. Mande para cá, participe do programa, opine com a gente, dê sua opinião. E se a gente estiver errado, fale aí, vocês estão errados. Que aqui ninguém é dono da verdade. Jorge Anderson, o Rui e o Tomás falaram a respeito desse problema que o Cacaio vai ter. Eu até brinquei dizendo que o Cacaio pegou uma pedra, colocou dentro da gaiola e fez cantar. Fez cantar. Silvio, Ameixa, Dadá, o Ilailson aí. O Ilailson joga contra o Cuiabá, mas não joga contra o Independente. Quer dizer, o Remo hoje pode se dar o luxo de dizer... Teve a volta do Max, Pois né? não tem o Ilailson. O Max foi o termômetro ali na zaga. Ele deu aquela segurança que estava... Agora, eu te pergunto assim, é diferente, muito diferente daquela era Zé Teodoro, quando o cara olhava pro banco e não via nada, porque, não sei, faltava enxergar nos treinos. E com detalhe, hoje o Remo tem o Alberto no banco, cara. Tem o Alberto, que é uma ótima opção, né, pra você ver. Agora, com detalhe, Paulo, na verdade, na era Zé Teodoro, a gente sabe que quando esses treinadores vêm de fora, tem muito daquela coisa de colocar os seus jogadores, né? A gente via o lateral esquerdo, aquele que vinha jogando, Jadilson, não é isso? Aí, em detrimento ao garoto Alex Juan, que tá jogando um futebol fantástico. Tinha os caças-rato da vida. O Alex Juan também não vinha jogando bem, diga-se de passagem. Mas como é que ele vai jogar num time daquele jeito, sem articulação? Mas como é que ele vai jogar? essa que é a ilusão. Todo mundo, se você tirasse naquele momento o Alberto do meio-campo, todo mundo ia cair de pau. Por quê? Porque o Alberto estava fazendo gols gol. decisivos, né? Mas quem observava o jogo taticamente via que o Alberto só fazia gol, Mas nós não marcava ninguém. Mas Quantas vamos vezes ser falou? justos. Nós falamos várias vezes isso nós da crônica. Nós falamos, o Alberto na bola parada é perfeito. mas ele não marca ninguém. Então é preciso que tenha alguém que tenha essa percepção e outra coisa, que tenha moral para tirar. Olha, Rui, porque para tirar o Alberto naquele momento ficou muito latente na entrevista do Val Barreto após a conquista da vitória e a conquista do turno contra o Paysandu no domingo, quando ele disse o seguinte: o Cachado perguntou sobre a diferença da época do Zé Teodoro e agora com o Cacai. Ele foi dizer, na época do Zé Teodoro, o Remo tinha um time de 11, 12 jogadores, porque normalmente os treinadores têm as suas preferências, que o Jorge Anderson colocou aqui. E ele não olhava para o banco, dando oportunidade a outros jogadores que estavam ali, mesmo sabendo que aqueles que estavam atuando nem sempre iam bem. Quer dizer, você podia tentar uma mudança para tentar melhorar o rendimento, subir de produção à equipe, mas ele não dava essa oportunidade. E mais do que isso, viu, Tomás? A gente não vê organização no time do Remo. Não Também, vinha organização tática. Era um amontoado de jogadores, era tanto do chutão. Você via o jogo do clube do Remo, o goleiro Fabiano, batia tiro de meta, chutão pra o Fabiano tá terrível. O Fabiano ele pode ter os defeitos dele, mas em muitas oportunidades o Fabiano salvou o Remo. Só que tem hora que o goleiro não pode fazer nada. É ele o atacante, ou 2, 3. Se o time não fazia o papel dele marcando no meio na defesa, era o goleiro que parecia aqui atrás. Aí tranquilidade parecia no Remo o seguinte: quando a gente fala eu fui um dos que critiquei e continuo dizendo, daqui pro final do campeonato, o Fabiano vai acertar sair do gol, porque ele tem essa deficiência. Isso aí é um problema. Ele tem essa deficiência. Agora, debaixo dos 3 paus, é um jogador que já mostrou que tem suas condições de permanecer no gol do Remo. Levi não vinha rendendo. Você olhava a zaga, Ciro Sena e Joãozinho. O Joãozinho é o garoto que precisava de um jogador que ficasse ao seu lado dando segurança. O Cacai apostou no Pati, que não vinha fazendo gols. Há quanto tempo o Pati não marcava? Mas o Cacai chegou no Baenão, Tomás, o Rui e Anderson, e disse assim, ó, eu cheguei aqui, avisa aí, Pati vem cá, Ratinho vem cá. Vocês me conhecem lá do Cametá, lembra? Avisa pra galera aí que eu não vim aqui pra sacanear ninguém, que eu não sou de panela e que eu vim aqui, que eu sou boleiro. Que eu joguei aqui, então eu sei qual é a dificuldade de vocês. Aí a linguagem do boleiro é outra, fica mais fácil. E sem dúvida, como eu falei, além do aspecto coletivo, o individual, o Cacaio provou que ele chamou, como você frisou, esses jogadores, conversou, deu oportunidade igualmente tanto para os jogadores daqui quanto para... Se você for ver hoje o Clube do Remo, tem muito jogador local mesclado com os jogadores que foram contratados. O Zé Teodoro não, só metia os dele. Há um aspecto muito importante, na minha opinião, é que principalmente o Cacaio teve audácia. Não é só você definir taticamente a equipe, dizer para os jogadores que você quer isto ou aquilo. É saber se aquilo cabe. E explorou a qualidade do no jogo passado, quem é que esperava que ele entrasse com o Silvio? Tá aí, eu ia falar para ti. Ninguém. Por exemplo, essa do Silvio, eu tenho certeza que você levantou agora.
Ninguém, eu não esperava. Nós estávamos juntos na jornada e É. falamos a respeito da expectativa que se criou com relação à escalação e nunca se imaginou que o Ratinho poderia sair do time para entrar do E, Pois é, você- aí o que é que acontece? E olha, Quando ele Rui, colocou o Rui, Silvio... só rapidinho, pra gente ver como é as coisas. Você lembra que sexta-feira aqui nós dissemos, pra ver como é o futebol, nós dissemos, o Dado Cavalcante pode entrar com o Leandro Carvalho. E foi exatamente o inverso. O contrário. Quem fez a situação abusada, quem foi mais audacioso foi o Cacaio. Mas olha, isso aí eu falei no início da jornada, o Tomás estava comigo, de que exatamente a surpresa se esperava por parte do Paysandu. Porque o clube do Remo era a mesma coisa, a gente esperava de que ele entrasse com o mesmo time, Ratinho no meio campo e o Bismarck na frente. Mas não, o que é que ele fez? Ele surpreendeu colocando o Silvio não só como um jogador de velocidade, mas colocando nas costas do Pikachu, que foi onde ele resolveu o primeiro gol. Então aquilo ali foi fundamental. Sabe o que é engraçado, Rui? É o seguinte, o Cacaio acabou dando esse nó, porque a grande ausência do Paysandu foi o Bruno Veiga, que era um jogador que jogava nas costas do lateral que puxava o vulnerável contra-ataque, do Remo, que somente. no caso era o Ilailson improvisado. Então ele jogaria ali. Como o Bruno não jogou pela suspensão, ele inverteu a situação. Ele colocou o Silvio, um jogador de E aí velocidade. vem o grande mérito do Cacaio, o que é? Primeiro é ter a audácia, depois é o conhecimento. É. Porque se você sabe que por ali pode fazer, mas você não tem aquilo roxo O que para foi fazer... com o Pikachu? E o Aí Eduardo, Qual foi o e o espaço que o Eduardo Pikachu teve Ramos... pra jogar? Não E teve. o não Eduardo teve. Ramos falou ontem isso aqui, que a entrada do Silvio liberou ele mais um pouco, ele meteu e outra. Teve um torcedor que me encontrou na rua e disse, Paulo, tudo bem, não tô pra te fazer do Rony, não. Mas se fosse o Rony naquela bola, será que ele ia levantar a cabeça e ia meter no Pati? Ah, mas aí E cair naquela história do Si. não, mas É, aí mas eu é acho que a difícil comparação- afirmar, é difícil Não, afirmar. eu tô falando, peraí, eu não tô Não tem comparando. Não, eu digo, o torcedor... Eu não tô para que o comparando. torcedor não fique com Fala essa com a imagem, paixão, essa você- imagem de que, o Rony faria melhor. Esse comparativo é Não, diferente. você- O Repá Você é um não jogo- entendeu o que eu coloquei, eu vou repetir. O torcedor encontrou comigo e disse o seguinte, aquela bola que o Eduardo Ramos meteu pro Silvio, será que o Rony, com a velocidade que tinha, Levantaria a cabeça, levantaria ou a tentaria cabeça? chute no gol? Mas pra é isso que eu colocar estou no Pati? dizendo. O torcedor precisa entender de que esse comparativo é ruim. O torcedor que falou com o Paulo Fernando já está representando a torcida. E a torcida não deve fazer o comparativo, até porque o Rony já tinha feito muita coisa, o Silvio está querendo fazer. Então, calma, senão a responsabilidade do E a Silvio gente está aumenta muito. falando do Cacaio com relação a essa audácia, né? Ele foi destemido aí no jogo, mas a gente tem que falar que ele foi inteligente também. Principalmente naquela mexida em que ele colocou o intervalo, Ilailson, né? Voltando para dele e colocando Colocou o Levi. o Levi Não como- tanto pelo falando- Levi, mas mais pelo Ilailson voltando para a Falando em posição. audácia, de pegar audacioso foi você, porque tá na hora da gente ir pro intervalo. Lembrando o seguinte, que tem pra você, olha, sabe aquele rapaz, o Vanderlei Andrade? Eu vou roubar, tararara. Quinta-feira, amigo, 20 anos de carreira, lá no Goldmar, tá? Todo mundo convidado, tem 2 cortesias aqui pro pessoal que gosta do Brega. Quem não gosta do Brega, né? Pra levar a madame, é véspera de feriado, um grande abraço, portanto, todo mundo convidado. Ó, não sai daí não, hein? Porque na volta, Dado Cavalcante vai falar, Fael vai falar, Pati ganhou presente, o pessoal do Remo também falando a respeito, e vamos falar do Cuiabá, que tá chegando e todo respeito com o time do Cuiabá, tá? Ninguém ganhou nada. Esse conselho eu dou pros azulinos. Ninguém ganhou nada. E quem morre de véspera é peru. Vamos pro intervalo? Vai bola nós na fila. Big Ofertas Big Ben. Os melhores preços do Brasil. Samsung Galaxy Core 2 Duo, câmera de 5 megapixels. Pelo melhor preço do Brasil. Vem pra Big Ben. Você viveu, você curtiu e você se divertiu muito. Agora chegou a hora de você reviver tudo isso. Sábado, 16 de maio, na Assembleia Paraense. 15 anos de saudades do Carnabelém. A festa do encontro de todas as gerações. Superprodução, telões de LED, fruta quente. Os DJs Kleber Barros e Rodrigo Mutrem. Sábado, 16 de maio, na AP. Vendas, quiosques, Celcar, Boulevard e Locos, todos os shoppings. Apoio Rodeio. Olá, bom dia para você que está ligado na programação da RBA TV. Você já ouviu falar de histórias de ETs no município de Colares?
Tudo começou há quase 40 anos. Voltamos à cidade para conferir o que realmente é verdade. E vamos mostrar também os prejuízos que as chuvas continuam causando aos moradores do Una. Veja também um projeto educacional que tem tirado muitas crianças das ruas. Eu espero por você ao 12h30, logo após os donos da bola. Até lá! Big Ofertas Big Ben. Os melhores preços do Brasil. LGL Prime com TV digital. Pelo melhor preço do Brasil. Vem pra Big Ben. O Troféu Camisa 13 chega à sua 23ª edição. Baixe o aplicativo no site troféucamisa13.com.br e acompanhe a tabela de jogos, gols da rodada e muito mais. Escalhe o melhor time do Parazão. Troféu Camisa 13, apaixonado pelo futebol paraense. Realização RBA TV afiliada à Band. Patrocínio Amaral Costa. Há 60 anos uma história de carinho com você. Big Ben, celular barato é na Big Ben. Vem pra Big Ben. Portugal, seu lugar é aqui. RR Pneus, compromisso com a sua segurança. Revemar Motocenter, conheça a Nova Bros 160. Você manda bem na pelada com a galera? Fez aquele gol que ninguém acredita. No campinho, no gramado, na quadra do fim de semana. Filme e mande pra gente. Participe do Gol do Internauta do Troféu Camisa 13. Envie seu vídeo para o site troféucamisa13.com.br. O vídeo mais votado leva a medalha do Gol Campeão. Um super kit do Troféu Camisa 13. E uma camisa oficial do seu time do Parazão. E se é gol do internauta? É gol da galera, participe! Troféu Camisa 13, apaixonado pelo futebol paraense. Realização RBA TV, afiliada Band. Patrocínio Amaral Costa. Há 60 anos, uma história de carinho com você. Big Ben, celular barato é na Big Ben. Vem pra Big Ben. Portugal, seu lugar é aqui. RR Pneus, compromisso com a sua segurança. E Revemar Motocenter. Conheça a Nova Bros 160. Os donos da bola. Oferecimento, celular é na Big Ben. Preço que ninguém tem. Vem! Estamos de volta com o seu programa Donos da Bola. Aí acompanhando o programa, nosso Valmireco, já sentadinho, bonitinho, acompanhando tudo. Seguinte, falamos do Papão no primeiro bloco e a gente segue logo aqui para dizer o seguinte, Dado Cavalcante fala, ele quer prosseguir o trabalho, ele quer tempo. Agora ele que está formando o elenco. Não é isso, Dado? A intenção é de tocar o trabalho, de começar já pensando na Série B, para fazer o Paysandu forte, né? Fazer esse trabalho, concluir esse trabalho no final do ano. Então, óbvio que uma desclassificação como essa traz questionamentos. Como eu falei, como comandante, eu sou o mais questionado, eu sou o mais criticado e eu entendo isso, assimilo demais essas exigências, essas cobranças. E nosso pensamento é, como eu falei, de fazer as reavaliações que precisam ser feitas, inclusive sobre o meu trabalho. Tá aí o Dado, como a gente diz na gíria do futebol, dando a cara para bater. Essa que é a verdade. Mas o Fael, que foi contratado do Paysandu, também já dá sua palavrinha aqui nos donos da bola, chegando aí para tentar brilhar com a camisa do Paysandu. Hein, Fael? Cobrança nós vamos ter em todos os momentos, não importa a profissão, né? Nós temos a cobrança. Eu vi o reparo, achei assim, a torcida maravilhosa, sei da responsabilidade, eu acho que de vestir essa camisa, com muito respeito eu venho e vou procurar dar o meu melhor para que eu possa ajudar a equipe do Paysandu para sair com as vitórias. Aí a chegada do Fael, o Dado dando a cara para bater, é por aí, né, o caminho do Paysandu. Olha, indiscutível é o histórico do Fael, né? Pelo Botafogo, até pelo próprio Bahia recentemente, o ano passado. O problema é que ele ficou sem jogar esse período. De novembro para cá. Aí o jogador tem que fazer um trabalho de recuperação, não pode ser jogado às feras, né, da noite pro dia, e ele está consciente disso. Essas 2 semanas dá para recuperar ele, Tomazão? Não sei se 2 semanas, mas é um jogador que vai ajudar muito ao Paysandu. Olha, é um jogador que ele disse que vinha treinando fisicamente, porque os irmãos dele são ligados à área da preparação física e ele estaria bem fisicamente. O que ele reclama é que ele não tem o ritmo de jogo, o jogo em si. Chamar o João Só Cunha, que o Paysandu tem 15 dias para ajeitar um time e entrar na competição. 15 Agora, dias redondos. A minha grande indagação, e até afirmei no início do programa, falando da preocupação com relação ao Paysandu, não é nem se o Fael, outro jogador... O Fael está com o quê? 33 anos, né? Mas é que a gente vê que a política de contratação, pelo jeito, vai continuar a mesma. Né? Tá aí o Fael desde novembro sem jogar. Ele jogou isso que é o pior. A Série A pelo Bahia, foi rebaixado,
Né? Eu Ou não seja, sei. a política Não, de caiu, contratar não. medalhões, será que vai continuar? Eu não sei se vocês pensam do jeito que eu penso, mas olha, eu aprendi no futebol do Pará uma coisa. O cara começa a enganar no Rio. Não deu, aliás, em São Paulo. Não deu certo, ele vai pro Rio. Aí ele começa a descer. Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia. Fael, não é nada contra você, eu tô contando história que se repete. Aí quando ele vem enganar aqui no Norte, é a opinião minha. Por isso que eu falei da preocupação. A questão não é exatamente o jogador em si, como o Paysandu poderia ter contratado outros, mas continua a contratação de medalhões. Falou-se tanto em dispensas aí de jogadores, a gente não está vendo dispensas. Pelo jeito vai continuar esse grupo. O torcedor está preocupado. O fato é que a política continua a mesma. A gente acabou de falar. Quando você dispensa, você tem despesa. Tem a rescisão e muito tudo grande, mais, claro. E Mas é este o grande problema. O Paysandu está com muito cuidado porque vai ter uma despesa grande para mandar 8, 9, 10 jogadores embora. O pior é que não é só mandar embora, tem que contratar. Quando contrata, normalmente Também o jogador gasta. quer um salário, quer um salário na frente. Então você tem uma despesa muito maior. Agora, o Paysandu não pode ficar com esse monte de jogador que tem aí. Tem gente que a gente já sabe que não vai servir. Isso aí está muito claro. E uma coisa vale para Remo e Paysandu, Rui. Porque quando começa a temporada, pode prestar atenção. A primeira coisa que se fala, planejamento, não é isso? O Remo fez um planejamento, não deu certo. Está chegando aí, mas não vai falar em planejamento da diretoria, porque isso é graças ao grupo. O Paysandu, da mesma forma, houve todo um planejamento, pelo menos em tese, na teoria, mas a gente não está vendo isso, que a gente já viu mudança de treinador, um grupo limitadíssimo e, pelo jeito, vai continuar essa política. O Paysandu vai reiniciar. E falando em reiniciar, porque também o tempo está indo embora, vão atravessar a rua, porque o clube do Remo, o seu boneco, ele está aí para falar e olha, o boneco sentou com estilo para falar desses novos jogadores que estão entrando no Remo, que o boneco tem conversado muito com a Meixa, com o Silvio, ele e o Cacaio. Vamos lá, vamos ouvir o que o seu Aguinaldo tem a falar aqui nos Donos da Bola. É um jovem como o Silvio, como o Nadson, como o Silvio, e esses jogadores nós temos que estar lado a lado, conversando, orientando e mostrando os perigos que o futebol existe. Tá aí. Esse aí eu acho que pode chegar com o jogador e dizer, garoto, vem cá, que o atalho é pura. Olha. Primeiro, o Ameixa. A pista dele é pavimentada, e finalizada. E olha esse papo com o Ameixa. Ô, Ameixa, esse professor aí, meu amigo, fica frio. Será que ele sabe os atalhos da cabeça de área de um time? É verdade. Antecipava bem? Ele só não tinha essa boleada aí, né? Mas não estava nesse antecipava ritmo. Aquela bola que o cara dizia, olha, é minha, quando o goleiro dava chute de lá. Esse lado emocional do Remo hoje tem muito a ver com o Aguinaldo, né? Tem. E outra coisa, é necessário que a gente veja na atuação do Ameixa a simplicidade que ele joga. Ele se esforça muito. É feijão com arroz temperado, né? Mas aí ele sabe da limitação dele ainda, ele tem uma compreensão física pequena, ele não vai pro choque, ele procura tirar na habilidade as jogadas, e claro que algumas pernas... Não tem 3 dedos, não tem caneta. Não pode, porque ele está começando, ele não pode fazer essa coisa, isso aí é para quem já sabe, é para lá, é para o Eduardo Ramos e acabou. Ele rouba a bola, se houver possibilidade, toca e volta para dele, acabou. E com algo que falta para muitos jogadores que são daqui, principalmente, que é personalidade e atitude dentro de campo, né? Você vê, tem jogadores no Remo, por exemplo, que é o caso do Ameixa, o Alex e Juan, eles não são jogadores que se desfazem da bola. Você pode prestar atenção, no jogo você vê a alimentação técnica do jogador. Ele tá com a bola, dá o chutão. Você vê o jogador faz, protege, não dá para dar sequência, protege, começa o volta. Jogo. E esse garoto tem muito disso. Por isso tá merecendo esse sucesso. O professor Cacaio, que pegou uma pedra, como eu disse, botou dentro de uma gaiola e começou a fazer. E de repente a pedra cantou, também fala nos Donos da Bola. Fala aí, Cacaio. Agora é o Cuiabá. No domingo, o Independente. E se Deus quiser, vamos fazer uma grande final contra o Cuiabá e contra o Independente. Tá aí, é fase por fase, aquela história que a gente conta. Tira um chip, bota outro chip. No caso do Remo, ele pegou um aparelho com 2 chips. Aí ele escolhe qual que ele vai ligar. Mas tá certo o Remo, é um dual chip. Jorge, em fazer assim, foco todo voltado pro Cuiabá. Olha, e depois o Independente. O que me preocupa com o clube do Remo é de que, como o Remo estava muito focado no jogo do Paysandu, ele precisava ter alguém que estivesse investigando o que o Cuiabá representa. O Cuiabá jogou no último final de semana, ganhou de 3-0. Mas é necessário que alguém diga pro Cacaio, ainda há tempo, o Remo vai chegar 2 dias antes lá, alguém diga o seguinte, olha, a situação do Cuiabá é esta, porque o Remo precisa jogar de alguma forma contra
a equipe do Cuiabá, sabendo como é que o Cuiabá joga. Da rivalidade de Remo e Paysandu, como o Remo eliminou o Paysandu, o Cuiabá eliminou o Luverdense, que é o time que está em alta. Olha, nós recebemos aqui, a galera está detonando, obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês, do SMS aí com a gente. O pessoal está perguntando o preço de ingresso, é 30 e 50, né? E ficou definido também que a decisão do Parazão será 30 e 50 também, no jogo de domingo. O cara tá perguntando se eu tenho irmão gêmeo. Não, eu tenho um irmão que é mais novo que eu. Mas o Eduardo é uma fera. Né? Igualzinho tomado. E outra coisa, o torcedor também perguntando a respeito da situação de Leandro Cearense e de Capanema. Surge a informação que eles renovaram um contrato aí com o Paysandu Esporte Clube, até porque Alberto Maia disse que essa avaliação que ele ia fazer a respeito, principalmente do Leandro Cearense, a avaliação seria dele, e aí essa notícia surge. São bons reforços, né, Leandro Cearense? Até porque o Leandro Cearense deu azar no Paysandu, a contusão acabou. Acho que o Capanema justificou, o Leandro Cearense não. Mas não jogou porque se machucou. Vai avaliar como? Agora, mas você sabe que ele tem condições. Essa responsabilidade do presidente é muito grande. Ele disse que ele contratou e ele vai renovar. Antes que o torcedor do Remo mande uma mensagem esculhambando com a gente, vamos voltar a falar do Remo, que a gente tava, lembra, né? Cacaio, Ameixa. E esse time do Cuiabá tem que ter aquele... É um Brasília na vida. De repente, todo mundo, o Paysandu vai pra cima. O Cacaio é time de empresário. Perdão, o Cuiabá é time de empresário. É necessário ter cuidado. pouco no jogo deles lá. É necessário ter cuidado, porque a coisa não é bem assim. Eles formam jogadores para vender. Para vender. Agora, a questão é que o Cuiabá vem embalado também. Ele está fazendo um bom campeonato mato-grossense, tem feito boas participações e tem jogadores que chamam a atenção. Agora, eu vi o segundo jogo da semifinal da Copa Verde entre Cuiabá e Luverdense. Meu amigo, deu calo no olho. Agora com detalhe, Tomás, a gente está elogiando o time do Cuiabá, está até elogiando o clube do Remo por tudo que ele vem desenvolvendo, mas o Remo tem algumas limitações dentro de campo, isso é inegável. Tem alguns problemas. Por exemplo, quando o Remo está sem a bola, e a gente falando agora de dentro de campo, quando o Remo está sem a bola, falta aquele primeiro combate lá no meio campo ainda. Porque muitas das vezes fica aquele buraco. Não, no primeiro tempo do Repal, o Remo teve sérios problemas. Mas estava jogando improvisado. No segundo tempo, com a vinda do Ilailson. O Remo teve problemas depois de 30 minutos, tanto que o Ilailson entrou no segundo tempo, no intervalo, para cobrir tapar o buraco. Só que o Remo também deu sorte, o Paysandu perdeu a articulação dele com o Carlinhos. Bom, galera, vou às considerações finais, começando pelo amigo Rui Guimarães. Só as considerações finais. O clube do Remo precisa, e veja bem, precisa ter uma estratégia importante para este jogo de quinta-feira e deixar para pensar na estratégia de domingo, na sexta. Primeiro, passo por passo. Existe um ditado que fala, vou até me antecipando aqui, né? Não sei se tu ia me chamar, mas eu vou falar. Você, suas considerações finais, Olímpico. É o step by step, né, Rui? É degrau por degrau. Primeiro o Cuiabá, depois o Independente, em duas situações completamente diferentes, porque o Cuiabá é o primeiro jogo, mas você precisa fazer o resultado e, se possível, sem tomar gols. E o outro é um jogo só, são 90 minutos para você decidir um título e a sua vida na sequência da temporada. Então, são duas situações completamente diferentes. Mas o Remo está, pelo menos, planejando isso. Focado, né? Está focado. Eu já senti, inclusive, com o planejamento da viagem para o jogo da volta, com um dia de antecedência, ou seja, com 2 dias de antecedência. Normalmente é um dia, vão ser 2. Então, eu acho que o caminho é esse. E a reunião de hoje, que pode definir aí algumas mudanças, está muito calma para você tentar agitar e jogar a lenha na fogueira. Deveriam deixar essa reunião, era para outro dia. Hoje não é dia de discutir. É o que a gente vai fazer aqui. A gente vai para outro dia. Um grande abraço. Deixa eu só frisar frisa rápido que o tem missão. O recado que eu falei no início do programa. A preocupação, quando a gente fala em relação ao Paysandu, é por tudo que a gente está vendo. O torcedor do Paysandu está com essa preocupação. E essa garotada do Remo, e vale também o recado da diretoria para o Paysandu e da diretoria do clube do Remo. Vamos olhar com carinho, porque a diretoria já fez muitos erros. Não vamos mais errar daqui pra frente, porque o Remo não merece. O Agenor tá concordando com você. Olha, tudo pra dar certo agora. O ladrão aqui, as cortesias do eu vou roubar, tá? O ladrão. Seguinte, o Van Silva do Guamá, 0786, tá? Ele ganhou. E o outro aqui foi o Paulo de Marituba, 4596, o celular dele, tá? Procurar, a galera vai ligar pra vocês. Boa festa, porque ele está chegando. Eu faço questão de olhar para ele e dizer, Tomazão. Que satisfação, né? Satisfação falar com você também. Arrebenta, Agenor, com seu barra pesada, porque aqui, ó, toca, sai e volta, a gente tá indo embora. Tá bom, então um abraço para vocês aí, os donos da bola.